Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E tô eu aqui nessa noite com algumas coisinhas que eu precisei comprar. Creme de cabelo, na verdade eu precisei comprar não, pedi pro meu noivo comprar creme de cabelo porque definitivamente fiquei sem. Tem uma gotinha só no pote, então pedi pra comprar isso aqui que eu nem sei, eu nunca usei pela primeira vez. E absorvente, né, porque estava precisando. Só que estou aqui no meu quarto, que tá um pequeno caos, né, por conta de que eu não estava bem ontem. Hoje é 11, porque são meia-noite. E, assim, eu tava vendo que se a gente se esforçar, a gente consegue não sofrer por antecipação. Ou não ficar sofrendo por coisas que às vezes... Porque vamos ser sinceros, a maioria das coisas tem solução. A única coisa assim que não tem solução mesmo é a morte. Mas a maioria das coisas tem solução. Então se tem solução, por que a gente vai sofrer? Sabe? Às vezes a gente sofre uma semana antes por algo e às vezes quando chega o momento daquilo é super tranquilo. Sabe? E você fica assim, nossa, por que eu sofri? Já aconteceu muito comigo. Nossa, por que eu sofri tanto? Então, eu vou trazer um exemplo que aconteceu comigo esses dias. Bom, eu comprei esses 2 livros aqui, ó, no sebo. Seja a Líder de Si Mesma, de Augusto Cury, que eu já terminei de ler, que chegou faz 2 dias, tá? Faz 3 dias porque hoje é 11, né? Então, 3 dias. Chegou dia 8. E essa aqui, do Padre Léo, Família Restaurada. Então, o que é isso? Qual a história? Eu comprei 3 livros num sebo. São livros usados. Num aplicativo da estante virtual. Não é fazendo propaganda não, é só para trazer aqui o resumo do que aconteceu. E acontece que eu comprei 3 livros e quando recebi o pacote, só me vieram 2, que foram esses. E eu entrei em desespero. De início eu entrei em desespero. Como assim? Cadê os livros? Cadê o livro? Né? Faltou um livro. Eu paguei por ele, como assim não veio? Só que ao mesmo tempo, tipo, isso foi muito rápido. Eu sofri assim por questão de uns 2 minutos, ou menos que isso. Aí eu fiz, não, tá tudo bem. Se o livro não veio, eu não vou me preocupar com isso. Porque se eu não recebi o livro, claro que eu vou receber a devolução do dinheiro, vou receber o reembolso. E, tipo, sabe, eu fiquei, gente, eu não tenho por que estar me preocupando com isso. E eu fui relaxar. E de fato eu fingi que nada estava acontecendo, porque de fato não estava. Eu sabia que o problema tinha solução. Sabe, eu já sofri muito por antecipação. Coisas que tinham solução e às vezes só precisava de diálogo e eu ficava lá sofrendo. Igual aconteceu no caso do dentista que eu já trouxe o vídeo aqui. Então, gente, eu comecei a sofrer. Ai, como assim meu livro não veio? E não sei o que. Tipo, eu sofri por antecipação, por uma coisa que em questão de 2 minutos eu fiz. Chega, eu não vou sofrer, não vou. E eu relaxei. Eu falei, esse problema, ele tem solução. Uma coisa que vai ter solução. E então eu fiquei tranquila, sabe? Eu sabia que isso ia ter solução. Então, o que eu quero dizer pra você é que a maioria das coisas, ela tem solução. Então não tem por que você se preocupar. Não tem por que você sofrer, ter crises de ansiedade. Que eu não sofri, sabe? Foi questão assim de... Ai meu Deus, cadê meu livro? Não sei o que. Tipo, eu fiquei um pouco triste porque era o livro que eu mais queria. Mas, quando eu olhei assim, eu fiz tudo bem. Eu não vou ficar... E agora? O que vai acontecer? O livro não veio? E o meu dinheiro, eu vou perder? Tipo, fique tranquila, eu fiz, vai dar tudo certo, sabe? Esse problema tem solução. Então, aí às vezes você se desespera por uma coisa tão pequena e o problema tem solução, porque 99% das coisas tem solução. O que não tem solução é a morte. E nesse caso foram 2 coisas. Eu relaxei, sabe? Só que eu comecei a ter um outro problema. Julgamento. Eu comecei a julgar a loja por não ter me enviado uma mensagem. Eu fiz, como assim?
A loja não me enviou o meu livro e não me notificou. Como assim? Eles não me mandaram uma mensagem. Eles têm obrigação de me enviarem uma mensagem explicando o motivo. Agora, eu não tenho livro, eu não tenho reembolso. Nossa, que loja... Sabe, eu comecei a achar, nossa, essa loja não podia fazer uma coisa dessas. Era obrigação deles. Só que o que eu não sabia era que no mesmo dia que a loja me enviou esses livros, ela fez o reembolso do livro que não veio. Só que a estante virtual não me notificou. E, tipo, quando fui olhar, né, quando meu noivo olhou na conta, desde o dia 2, o dinheiro tinha sido depositado, tinha sido reembolsado pela loja. E você vê, esse vídeo eu quero trazer 2 lições. Primeiro, a primeira coisa que eu consegui fazer, gente, não precisa se preocupar. Problema tem solução, tá se preocupando por quê? Não permite perder tua paz por algo tão pequeno. Ah, mas é porque algo grande é grande na tua cabeça. Quando o livro chegou pra mim, faltando, ficou algo grande. Por questão de 2 minutos ou menos, eu fiz, não vou me preocupar. E de fato, hoje eu entrei em contato, ontem na verdade, eu entrei em contato com a loja e a loja me explicou tudo. E tipo, eu não tava assim, perdendo minha paz por isso, eu só tava chateada porque a loja não tinha entrado em contato. Até entender que a loja, desde o início, tinha depositado o dinheiro e explicado que o livro não tinha mais em estoque. Então, como eu falei aqui, né, são 2 lições que eu tô trazendo. A primeira, 2 lições que eu aprendi ao comprar, né, ao fazer essa compra no sebo. Primeira, se o problema tem solução, fica tranquila. E se ele não tiver, aí é que tu não tem mesmo que se preocupar. Tu vai se preocupar por quê? Se ele não tem solução, tu não vai conseguir resolver. Tá entendendo? Se tem solução, não tem por que se preocupar. E se não tem, aí é que não tem mesmo, porque fica gastando a tua energia. Essa é a frase de um estoico que eu não lembro exatamente qual que falou. Então, gente, é basicamente isso. A primeira lição, você não tem por que ficar se preocupando, ficar ansiosa. Ai, meu Deus, eu queria que fosse assim. Gente, o problema tem solução. Relaxa, fica... Ai, não, porque aconteceu isso. Pensa na solução. Ele tem solução? Então por que tu tá sofrendo? A outra coisa é não julgais. Sabe? Foi isso que eu aprendi. Eu julguei a loja desde o início. Eu comecei a julgar. Poxa, eu não tô preocupada, mas como assim a loja não me notificou? Que errado, sendo que a loja tinha feito isso. O aplicativo que não tinha me notificado. Então, eu tirei 2 lições disso. Aprender a não se preocupar. Sabe, de fato, entender que praticamente tudo tem solução. Sabe, então é só não se preocupar. E outra coisa é não julgar. Porque muitas vezes a gente julga algo sem nem saber, sabe? E se você for observar tudo, existe 2 justificativas, né? Existe a verdade e a coisa que alguém contou ou que você criou na sua cabeça. Então sempre vai existir uma justificativa para tudo. A verdade e aquela que alguém conta ou a que você cria. E a gente acaba sempre julgando as outras pessoas, né? Então isso me trouxe uma lição muito profunda, porque eu fiquei olhando, caramba, eu até pedi perdão a Deus. Eu fiquei julgando a loja, sabe? Isso acontece com as pessoas, né? A gente fica julgando pessoas. Ai, fulano fez isso e isso, fulano fez aquilo. Quando você vai descobrir, não foi nada disso, era apenas julgamento seu. Você estava julgando alguém sem nem ter buscado conhecer, porque toda a história, toda coisa, existe 2 pontos de vista. Existe a verdade e existe aquilo que alguém te contou ou que a tua mente criou. E muitas vezes a gente prefere acreditar no que a outra pessoa contou, que muitas vezes é tudo distorcido, ou no que a nossa mente criou. A gente não quer saber da verdade. A gente quer aquilo que nos convém, né? A verdade é essa. E quando a gente descobre, né, a verdade, a gente fica assim, poxa, eu julguei, né? Olha, então eu tenho que repensar,
a forma como eu olho para as coisas, e foi essa lição que eu tirei disso. Eu tenho que repensar o jeito que eu olho para as coisas, para as pessoas, porque eu posso estar julgando, e o que eu não quero para mim eu não devo dar para o outro. Então foram essas duas lições. Uma delas eu consegui, assim, né, graças a Deus, tirar de letra. Não foi fácil, né, mas foi a base de muito apanhar. Só que a outra, assim, né, de não julgar, eu caí nessa casca, né, caí nessa casca de banana e acabei julgando. Mas olhei pra isso como é hora de você aprender. Você tem que aprender a ser gente. E o vídeo foi esse. Que Deus abençoe.